Olá a todos, bem-vindo à segunda aula prática do curso de Databricks aqui na Azure, né? E hoje a gente vai falar sobre widgets. Eu decidi começar essa parte prática com widget, não diretamente com a sintaxe, porque eu acho que é uma ferramenta muito importante para os engenheiros de dados, para os analistas de dados e para os cientistas de dados que lidam com essa ferramenta, porque muito do nosso trabalho é parametrizar, é ter uma solução que é cabível para vários cenários. Ter, por exemplo, na função de engenheiro de dados, você pode ter um código que pega tabelas de um banco de dados Postgres, por exemplo, ou MySQL. E o mesmo código ser capaz de extrair diferentes tabelas. Como é que eu parametrizo isso? Parametrizo com widgets. Um cientista de dados pode ter modelos que são treinados por país, por exemplo. Então, o mesmo código, muitas vezes, ou até mesmo códigos que usam features diferentes, mas que é customizável via parâmetro. Então, começando aqui, ó, só para fazer o setup, eu criei uma tabelinha aqui para ser o nosso exemplo. Então, aqui eu falo sobre o widget. Para ter a documentação da classe de widgets, é dbutils.widgets. Se usar o comando help do Python, ele dá aqui um pouco sobre a documentação. E o primeiro widget é o widget de texto. Gente, os widgets que mais vão ser utilizados, que eu vejo mais aplicáveis, é o widget de texto. Os outros tipos são legais? São. Mas às vezes quando tu quer entregar para alguém ali que vai trabalhar com o notebook de forma interativa, ou vai rodar o notebook para ele, às vezes os outros são interessantes, principalmente para analistas, que às vezes eles querem passar um notebook que para determinada pessoa ele só customize algumas coisas e já sai uma análise feita, né? Então aqui, widget de texto. Como é que eu faço para ter o widget de texto? dbutils.widget.text. O primeiro elemento é o nome do widget, tá? Esse nome vai ser o nome que é usado para pegar a informação desse widget também. O segundo é o valor default, ou seja, se nada for passado para esse widget, qual valor ele vai ter? Esse é o segundo elemento. E o terceiro elemento é um alias, ou seja, um apelido para ele. Eu já vou mostrar por que desse alias. Ó. Quando eu executo essa célula, criando os widgets, olha só, eles ficam aqui no canto superior esquerdo da tela. Vou até fazer assim, dar um zoomzinho na tela. Então eles ficam aqui no canto superior esquerdo. Eles vão até aqui à direita, dependendo da quantidade de widgets, né? E aí eles ficam em ordem de acordo com o alias. Se você não colocar um alias, eles vão ficar em ordem alfabética. Pode ser legal, mas eu gosto de botar o alias porque daí ele fica na ordem que eu quero. Daí start date não fica longe de end date e parâmetros que tu quer deixar junto não ficam separados. Então aqui eu só defini o que é um widget, mas eu não estou usando ele para nada. Como é que eu faço para obter o valor dele? Aqui, daí a gente usa dbutils.widgets.get e o nome do widget. E eu estou passando por uma variável, start date e end date. Executando isso aqui, a gente vê que ó, eu estou passando as variáveis start date e end date e usando elas para fazer um filtro na tabela de compras. Ah, se eu alterar aqui o widget para dia 3, pode ver que a tabela de compras também é alterado porque o filtro está um filtro dinâmico, né? À medida que eu altero a variável, ele altera o filtro também. Então, pode ver que se eu altero o widget, ele roda a célula que contém a leitura do widget, tá? Isso nem sempre é interessante. Como é que eu faço para alterar isso? Aqui no canto superior direito tem uma engrenagem. Vocês podem clicar aqui e tem um do nothing, tem ó, run notebook, ou seja, se tu alterar o widget, ele roda todo o notebook. Run access command, ou seja, quando tu roda, ele só roda o de get. E do nothing. Do nothing. Pronto. Agora ele
Se eu alterar ele aqui em cima, ele não faz nada, ó. E certinho. Daí eu tenho que rodar a célula para ler o widget novamente, ó. Pegou o widget e está atribuindo. Então aqui tem um exemplo, né, de widget de texto, start date e end date, fazendo um filtro numa tabela. Também é possível utilizando o comando SQL, tá? Daí, para utilizar o widget dentro de comando SQL, tem duas formas. Tem dois pontos e o nome do widget ou $sign, esqueci o nome desse símbolo, abre chaves e o nome do widget entre aspas, tudo entre aspas, né? Aqui o entre aspas é só para determinar que é uma string, não é o valor de uma coluna, por exemplo. Poderia ser 100 aspas se tu quisesse que fosse o valor de uma coluna. E aí, quando executa, pode ver que tem start date param, que é quando usa assim, e start date com chaves, que é quando usa assim. Por que eu estou mostrando esses dois métodos? Esse aqui é um método antigo. A documentação dessa aula estava utilizando em todo o notebook esse método antigo, tá? Então eu atualizei aqui a aula para ter esse método novo, porque o Databricks não está mais recomendando esse uso. Tanto é que, se vocês usarem dessa forma aqui, ele dá um avisozinho, não, escolha o 2 pontos para. É detalhe do Databricks. Isso aqui é muito comum, tá? Vocês com o tempo usando Databricks, às vezes vocês estão usando uma feature e depois de um tempo o Databricks diz, não, essa feature não é mais tão interessante em versões novas dos runtimes. Então, ele solta uma nota dessa forma dizendo, olha, seria bom trocar por tal coisa. Então aqui, da mesma forma, select, asterisco foram compras e fazendo o filtro de start date e end date. Normal, mesma coisa, mudo aqui, ó. Vamos mudar para o start date para dia 2, rodar a célula novamente. Ele fez a alteração ali no filtro. Formas de utilizar e parametrizar. Também é possível no widget de texto, em vez de passar uma string, passar um JSON. Tipo, o JSON também é uma string, né? Então tu pode passar uma string no formato de JSON com já todas as variáveis que você quer. E aí, na hora que você vai ler, você só lê o texto e converte para um dicionário, depois fazendo JSON loads, por exemplo, em Python. E aí você pode pegar as variáveis dentro desse JSON. Isso aqui é muito interessante quando você tem, por exemplo, o exemplo do cientista de dados. Eu quero listar quais são as features do meu modelo que vão ser usadas nesse treinamento. Então você não necessariamente quer mandar vários widgets diferentes. Você pode mandar uma lista, né? Uma lista de features e ele pegar todas, né? Da lista. Outro tipo de widget, daí vai para os que não são tão comuns, o widget drop-down. Então, ó, aqui eu criei um widget de debug que ele tem dois modos, true ou false. Então, eu posso marcar aqui. Para que isso é interessante? Às vezes você tem um notebook ali que ele executa um código em produção, mas não é bom que o código fique printando coisas, fique dando display nas tabelas enquanto está processando, porque isso gera uma carga muito grande para o Spark. Porque, de novo, como a gente viu na última aula, o Spark é lazy, ele só processa as coisas quando tu manda. Se tu fica mandando ele dar display, ele força o processamento toda vez e ele não consegue otimizar. Então, você mandou dar um display, ele vai lá na source, pega o dado, processa e dá o display. Aí embaixo tu mandou dar um count, ele vai lá na source, pega o dado, faz o count e te mostra na tela. Então ele fica repetindo essa operação de ir lá na source toda vez. Então não é bom fazer isso, ter esse display, mas às vezes pode ser que você queira para debugar o que está acontecendo. Você pode ter um modo debug que, se for setado para true, ele dá display no que está acontecendo, tá? Então aqui está um exemplo. E aqui eu mostro, ó, debug mode é true e do tipo class string. Ou seja,
eu coloquei aqui como true ou false. Só que ele não é um booleano, é uma string, tá? Só para ficar claro. Aqui embaixo tem um Dropbox de país, ou seja, olha só, eu fiz um Dropbox também, né? Só que, em vez de usar true ou false, eu usei países. E muito parecido com o Dropbox, tu tem o Combo Box. Combo Box, gente, só muda a UI praticamente, tá? A forma como você escolhe, ó. Em vez de ser um Dropbox, você tem que escolher dessa forma. E não muda quase nada, a forma como pega o widget é a mesma, o retorno é o mesmo, tá? E um que muda é o Multi-Select. Então aqui ó, tem um exemplo de que eu tenho uma tabela e eu quero dizer quais colunas eu quero selecionar. Daí é um Multi-Select, ó. Aí eu posso usar ó, ID compra, imposto e país. Só quero essas colunas. E aí ele fica ali. E olha, ele daí está sendo usado como filtro numa tabela. Lembrando que ele não retorna como uma lista, ele sempre retorna como string separado por vírgula. Então ele vai ter cada coluna aqui que eu falei separado por vírgula. Então eu tenho que tratar isso primeiro antes de botar no select. Eu tenho que separar por vírgula. Normal. E aqui um exemplo de tudo isso funcionando junto. Tá? Então aqui eu tenho uma seleção de país e uma seleção de coluna ao mesmo tempo, né? Então eu estou filtrando Brasil, e filtrando as colunas ao mesmo tempo. É uma forma, ou seja, você pode combinar esses widgets da forma que achar melhor. Bem, de explicação era isso. Agora eu vou mostrar aqui para vocês que dentro desse curso, voltando uma pasta que tem atividades. E dentro de atividades tem atividade de widget. Então aqui tem alguns exercícios simples, tá, gente? Para fazer com widgets. Eu sempre recomendo fazer os exercícios porque a gente só nota aqui se a gente entendeu ou não fazendo os exercícios. Só uma coisa que eu não expliquei, eu mostrei ali como data frame. E aqui, ó, eu estou falando para filtrar uma tabela. Então, mas eu não mostrei como ler essa tabela. Para ler a tabela, vocês podem usar spark.table e o nome da tabela. Aí vocês conseguem ler a tabela, tá? Então, e podem atribuir para um data frame se necessário. Essa tabela é uma tabela de exemplo que vem do Databricks. Então, vocês podem fazer vários experimentos com essa tabela. Como eu não mandei dar o display, ele só mostra aqui o metadado da tabela. E, quando você terminar, você pode ir aqui em resolução e tem a resolução do exercício. Tá com aquele método antigo lá que eu falei entre chaves, mas se você conseguiu fazer com 2 pontos parando, também vai funcionar igual. Então, e só para terminar, as questões de custo, né? A aula do dia 16, que foi a última aula de conceitos, custou R$ 1,82. Então, para quem está pensando, nossa, estudar Databricks é caro, ter uma conta na Azure é caro. Tudo depende como usa. Eu sempre aconselho que tenha o Azure Fundamentals para fazer as coisas na Azure, porque é bom ter um conhecimento sobre como funciona a cloud, mas não é algo tão caro assim, ó. Na última aula eu gastei R$ 1,82, eu deixei o cluster, eu acho, uns 20, 25 minutos ligado. Ontem eu gastei R$ 2,45. Ah, por quê? Porque eu gravei essa aula, não gostei da explicação e tô gravando de novo, gente. Daí eu gastei R$ 2,45 porque o cluster ficou ligado por um tempo. E eu gastei 54 centavos hoje de manhã. Provavelmente essa explicação aqui vai me custar mais uns R$ 2, R$ 3, um negócio assim. Então eu sempre estou mostrando isso para mostrar, nossa, dá para controlar os custos, não precisa ter tanto medo assim. Mas é óbvio, eu também ensinei como fazer um budget, tudo porque é bom ter uma certa segurança. Então era isso pela aula de hoje, espero que tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal.
e até mais.